A paz do Senhor, povo de Deus, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e nós estamos aqui para as nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Jesus, o Pão da Vida. Mas antes de entrarmos aqui na nossa lição, eu quero ser grato, deixar aqui a minha gratidão por você que, sabendo do momento que eu vivi há poucos dias, perdi meu pai, ele foi sepultado domingo agora que passou, e eu quero ser grato a Deus por você que me ligou, por você que mandou mensagem via WhatsApp, para você que mandou mensagem no Instagram, para você que esteve presente ali no velório. Meu muito obrigado pelo seu abraço, pela sua oração, pela sua intercessão. Agradeço a você também que não pôde ir, mas à distância orou. Meu muito obrigado. Seguimos aqui olhando para Jesus, seguimos aqui firme no propósito de irmos até o fim da nossa carreira, assim como meu pai, ele combateu o bom combate, terminou a carreira, ele guardou a fé, agora só está aguardando a coroa que o justo juiz dará. Então, essa é a nossa esperança, uma esperança de salvação. E eu quero, antes de entrarmos na aula, dar essa palavra aqui a você de gratidão. Muito obrigado por você lembrar de nós e nos incluir aí na sua oração e nos mandar mensagem. Deus te abençoe poderosamente. Vamos, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, dar seguimento aqui às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, o tema da nossa aula é Jesus, o Pão da Vida. E o texto áureo, eu sou o Pão da Vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8. A verdade prática nos diz: Jesus é o Pão da Vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. A nossa introdução diz assim: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. A palavra-chave é vida. Pois bem, meus queridos alunos, essa introdução já nos dá aqui uma visão para onde nós iremos caminhar nesta lição. A temática de hoje é falar sobre o pão da vida, e é importante lembrarmos que uma das habilidades de Jesus era usar coisas comuns do cotidiano para revelar coisas espirituais. E o próprio Cristo, ele usou a figura do pão em uma das passagens bíblicas do Evangelho para falar a respeito da grande ceia. E ele disse que uma pessoa interrompeu, na verdade, a fala de Jesus em um jantar e diz: bem-aventurado o que comer pão no céu. O judeu tinha o pão como um alimento sagrado, assim como nós também adotamos isso também dos judeus. Pelo menos em minha casa foi ensinado que o pão é sagrado, não poderia desperdiçar, não poderia jogar fora. Eu sempre ouvi isso durante a minha infância. E interessante que o pão é um dos alimentos mais antigos do mundo, não é verdade? Eu li uma certa vez em uma reportagem que os arqueólogos acharam uma fagulha, um farelo de pão que datava cerca de 8.000 anos. Então veja bem que
é um alimento super antigo, um alimento de muita aplicação, com uma aplicação vasta para a vida espiritual, para a vida material. O pão é um alimento incrível. E falando de pão, nós somos sabedores que o próprio Cristo, quando foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo lhe mostrou uma pedra em um momento em que Jesus já havia jejuado 40 dias, e ele, com certeza, com fome, o diabo então lhe mostra uma pedra e diz assim, ó, você não está com fome? Transforma esta pedra em pão. E o que Jesus respondeu foi, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ou seja, nós temos fome, sim, mas a nossa vida, ela não se limita apenas à vida física. Nós também temos necessidades espirituais. E essa necessidade espiritual, ela só pode ser suprida por Jesus Cristo. É isso que nós iremos encontrar na nossa lição de hoje. Eu te convido, fique aqui comigo para juntos aprendermos a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe este vídeo com mais pessoas, deixe aí o seu comentário, aquilo que você está aprendendo nas lições ou algo que você possa contribuir para também o conhecimento de todos. Você está sendo convidado a ser participante desta aula. Amém? Então vamos embora, vamos aprender mais da palavra de Deus, lembrando sempre com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não conseguimos entender as verdades das Escrituras Sagradas. E o ponto 1 diz assim, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes, o ponto 1. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 6, versículo 1, Jesus começa com a expressão depois disso, e esta frase se refere-se ao acontecimento que se seguira às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Então existe 2 situações que eu gostaria de deixar aqui para nós. A primeira situação é a importância deste milagre. Quando uma passagem ela é repetida, precisamos dar uma atenção a ela. Agora, quando ela é repetida 4 vezes, a importância ainda tem que ser maior. E veja que João, o Evangelho de João, ele é diferente do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. João ele tem como primícia não repetir mensagens de outros evangelhos, mas no que se tange ao milagre da multiplicação, João faz uso desta passagem. João coloca esse texto dentro dos seus escritos. E por que ele faz isso? Pela grandeza do milagre? Sim, pela grandeza do milagre, mas também porque fica na ordem do Sermão do Monte. E é interessante que Jesus, aqui João não vai citar isso, mas os evangelhos vai citar que Jesus havia ensinado o povo, falado a palavra, e já começou a ficar tarde. Então Jesus não poderia dispensar ou despedir a multidão com fome física. Havia já alimentado a multidão com a palavra, com ensinamentos do céu, e agora ele estava preocupado com a questão física do povo, dizendo, eu não posso despedir este povo com fome. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui,
é que o Evangelho de João, ele lança a mão do milagre da multiplicação, assim como Mateus, Marcos e Lucas. Isso mostra a grandiosidade e a importância dessa passagem, ok? O segundo ponto que o nosso comentarista deixa aqui para nós é a seguinte frase: depois disso. Ele quer nos mostrar que existe uma importância aqui. Existe algo que nós precisamos ater aqui. E o que é que está acontecendo aqui? Jesus ele esteve em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele subiu em Jerusalém. Só que algo aconteceu ali. E o que aconteceu ali é registrado por Lucas, registrado por Mateus, é que houve uma cura no tanque de Betesda. É isso? A água ali, ela se moveu e o paralítico, ele foi curado. E esse paralítico, ele não sai de cena. Esse paralítico, ele torna a aparecer e, para o espanto de todos, ele está lá em Jerusalém, feliz, alegre, contente pelo que Deus havia feito em sua vida. E os judeus ficaram terrivelmente chateados, terrivelmente aborrecidos, porque Jesus curou no sábado. Eles não estavam felizes pela vida do paralítico, eles nem sequer se importaram com isso, mas se aborreceram porque Jesus quebrou o sábado e curou o enfermo no sábado. Então Jesus ele vai dizer: o meu pai trabalha até agora e eu também. E Jesus começa a discursar, a falar com eles, e o comentarista Mateus Ren diz que eles tiveram uma dura discussão, ou um duro debate. Jesus, depois desse duro debate, depois desse confronto, depois de lançar ao rosto deles que, embora eles fossem estudiosos da palavra, mas eles não conseguiam enxergar Jesus na Bíblia, embora todas as situações, todo esse entrave, essa batalha, agora Jesus ele entra em cena agora indo para um lugar deserto para poder sentar com seus discípulos e ter uma conversa com seus discípulos. Mas a multidão não o deixa. Amém? Então são esses dois pontos aqui para ser lembrado aqui no ponto 1, tópico 1 e subtópico 1, ou tópico 1.1, como você achar melhor. Agora no ponto 2 vai estar assim, do tópico 1, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, daí a tamanha importância, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão compostas por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Este milagre é um milagre extraordinário, porque este milagre ele faz uso de um lanche da criança, como alguns gostam de até brincar com isso. Estava ali um garoto com seu cestinho, com seus 5 pães, ali com seus peixinhos, e Jesus usa deste alimento e multiplica-se este alimento. Então, o nosso comentarista, ele nos leva aqui ao entendimento que Jesus, somente Jesus, pode fazer um milagre desse.
fazer o milagre da grande multiplicação. E agora é interessante olhar para isso e perceber que enquanto está na mão do menino é apenas um lanchinho, mas quando passa para a mão de Jesus se torna uma abundância de alimento para a multidão. Nós aprendemos aqui que só vamos viver a provisão de Deus, só vamos viver a multiplicação de Deus quando tirarmos as nossas mãos daquilo que é nosso e colocar nas mãos de Deus ou entregar nas mãos de Deus. Ele é poderoso para multiplicar, ele é poderoso para fazer. Amém? Vamos adiante? Qual era o interesse da multidão? Por que a multidão estava ali? Por que a multidão seguia Jesus? E o nosso comentarista vai dizer assim: Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a mensagem. E esta é uma dura e triste realidade que Jesus está vivendo e que nós também, no século 21, também estamos vivendo. Onde uma multidão corre atrás de Jesus pelo favor, pelo milagre que ele pode oferecer, e depois que recebe, vira as costas, o abandona. As pessoas procuram Jesus para a sua autossatisfação e nunca pela salvação. Quais são as mensagens, as pregações que têm ibope, que têm audiência? É lógico, aquelas que trabalham no ego do homem, aquela que trabalha no triunfalismo, naquela que diz você vai receber, você vai ganhar. Essas são as mensagens que incha o coração do homem e da mulher. E aqui Jesus está dizendo que ele percebeu que a multidão não estava ali pela mensagem. Quantas e quantas pessoas saem de seus lares em direção a uma igreja, a um culto, não pela mensagem, mas pela beleza do templo, pelo momento social que a pessoa tem, pelo encanto dos louvores, das músicas, da banda, da orquestra, pela coreografia, por tantas outras coisas, por tantos outros atrativos. São 2 horas de liturgia e resta 30 minutos ao pregador, e ele ali se vê em um grande desafio em conseguir manter a atenção daquele público e conseguir fazer com que a mensagem chegue ao coração desse público. Hoje, o maior desafio, sem dúvida, é conseguir fazer com que o ouvinte esteja na igreja pela palavra, ou esteja servindo a Jesus por aquilo que é espiritual, por aquilo que é eterno, não por aquilo que é temporal, que é passageiro. Jesus enfrentou esse desafio e não é diferente nos nossos dias. No momento que um líder diz não, no momento em que as oportunidades são fechadas, no momento que não existe mais aplauso, não existe mais aplausos, não existe mais o seu nome no cartaz, no outdoor, no momento que o seu cargo é tirado, você simplesmente esfria na fé, abandona a caminhada e diz que não quer mais ser cristão. Ué, onde está esta fé? Se decepciona com o homem e abandona a caminhada cristã, se entristece com a liderança e abandona a caminhada cristã. Aonde está a nossa fé? Se nós servimos a Jesus realmente para o adorar na beleza da sua santidade, nós não estaremos presos a milagres, não estaremos presos aos favores, mas estaremos, na verdade, contentes, satisfeitos por tão grande obra de salvação e libertação que ele fez na nossa vida. É o exemplo daquela mulher que adentra dentro da casa e quebra o cântaro, não é verdade? O vaso de alabastro
e derrama ali o óleo precioso sobre Jesus. Ela não estava em busca de favores, ela estava ali movida por um coração grato pelo que Deus já fez. Que esse seja o nosso sentimento, um sentimento de gratidão por tudo quanto Deus já fez em nossas vidas. Será que Jesus, olhando para nós hoje, o que ele vai perceber em nossa vida? O interesse pelo pão ou o desejo em ouvir a sua voz? Fique atento, fique ligado sobre isso. Dá uma aferida aí na sua bússola, dá uma aferida aí no seu sentimento, o que te leva à igreja, o que te leva a estar nos cultos, qual o sentimento que te leva para dentro do templo, se é o receba ou é o sentimento do entenda, se é o sentimento eu quero de Deus ou é o sentimento eu vim ofertar a Deus. Fique atento sobre isso, veja o que está movendo o seu coração para que você não venha sofrer como esta multidão sofreu. Essa multidão sofreu em que sentido, pastor Anz? Ela viu um outro lado de Jesus que elas não conheciam. Porque Jesus, ele é amor, mas também ele é justiça. E Jesus, ele, com um tom de exortação, ele disse: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E todos começaram a sair um a um. Veja bem, olha que situação que a multidão se encontrou. Viu um outro lado de Jesus. Um Jesus que estava percebendo que estava sendo usado pela multidão. Em que sentido, pastor? Claro que eu estou usando uma palavra aqui um tanto genérica, porque Jesus é Deus e ninguém engana ele, mas eu estou usando de forma genérica aqui, que muitas pessoas estão na presença dele em busca de algo ou se favorecendo de algo. Amém? Vamos adiante. Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus subiu ao monte. Que monte é esse que Jesus subiu? Não existe uma designação específica para a localização deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podia servir como um lugar adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então nós temos algumas lições para tirarmos daqui. A primeira lição é que não existe um nome específico para o monte. Isso não é tão relevante porque não se trata exatamente de um monte, mas de uma parte mais alta onde Jesus sentou e, usando a geografia ao seu favor, ele conseguia se direcionar a todos. Ou seja, ele não ficou escondido, mas ele conseguiu estar numa elevação para que todos os olhos pudessem enxergá-lo. Esse é o propósito da configuração dos templos. Não sei se você percebeu, mas os púlpitos eles são um pouco mais altos para que todos possam enxergar aqueles que estão ali manuseando a palavra de Deus. É um propósito. Esdras, ele fez um púlpito de madeira, uma plataforma também para se dirigir ao povo, para que todos pudessem olhar o pregador e poder receber os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é algo que não é uma invenção nossa, não é atual, é algo retirado da Bíblia Sagrada. A importância de uma plataforma não é para exaltar o homem, mas é que a palavra de Deus
possa ser pregada e ouvida e percebida por toda a multidão. Essa é a ideia, tá bom? Não é uma ideia de estrelismo, não é uma ideia de favorecer um ou outro, não. A ideia é porque é uma necessidade. E Jesus se utiliza também da geografia, senta numa parte mais alta e a multidão fica na parte mais baixa, mas não no sentido de diminuí-los, mas é que quem está lá embaixo consegue ver quem está em cima. E quem está em cima é Jesus. E ele precisa ser visto, precisa ser contemplado. Amém? Essa é a ideia aqui da montanha. Essa é o primeiro ensinamento que nós temos a respeito disso. Aí chega um momento aqui em que Jesus ele está avistando a multidão. Olha só que coisa interessante. Jesus ele está avistando a multidão chegar. Vamos lá, eu quero ler com você João 6 aqui para que vocês possam entender. Depois disso, depois de tudo que aconteceu em Jerusalém, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, o versículo 1 diz que partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Se ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, como essa multidão foi ter com ele? Aí nós, consultando o nosso comentário bíblico, eu faço uso do Matteo Henry, é o comentário que eu mais uso, que é esse comentário aqui, CPAD, um material confiável. Ele diz que Jesus fez uma navegação costeira, costeando, certo? Ele não atravessou de um ponto para o outro, ele não foi para os extremos, mas ele saiu de um ponto para o outro no sentido costeando. E a multidão o acompanhou, o seguiu de longe. A ideia de Jesus aqui era estar a sós com os discípulos. Por isso que ele foi pelas águas. Ele poderia ir por terra, mas a multidão seguia. Então ele teve a ideia de ir pelas águas para ter um tempo com os seus discípulos a sós. E chegando lá na montanha, quando ele começa a lhe ensinar, ele avista de longe, eu não sei quanto tempo ele já estava ensinando, em que parte do sermão ele estava, mas ele vê que a multidão vai se aproximando, ou seja, a multidão veio caminhando e o acompanhou até achar o destino onde ele parou. Então, eu queria deixar esse aprendizado para nós, que não foi uma travessia de um extremo para o outro, ou não foi de leste a oeste, mas foi uma travessia, suponhamos, do sul para o norte, costeando. Só para nós ter uma ideia, foi uma navegação costeira, por isso a multidão foi andando à margem do lago, né? E o conseguiu alcançar, não sei a que distância, eu peço perdão por isso, mas essa é a ideia. Vamos lá, aí Jesus faz uma pergunta a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Veja bem que Filipe, ele foi muito rápido no cálculo, não é isso? O texto diz que Filipe respondeu de pronto, né? Ele disse que 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Olha, ele foi rápido na sua conta. 200 denários não vai ser o suficiente. É interessante que ele foi rápido no cálculo e foi até bom e preciso no cálculo, mas ele foi péssimo na sua conclusão ou na sua presunção ou nos seus pensamentos. Ele foi bom de cálculo, mas ele não conseguiu entender que Jesus, aquele que ele já conhecia, que transformou a água
em vinho em Caná da Galileia, aquele que estava ensinando a ele a respeito das grandezas de Deus, ele esqueceu que ele poderia fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Veja bem, ali Jesus estava experimentando o seu discípulo, ou seja, o líder, ele tem a total autonomia em experimentar o seu liderado, a fim de saber o que se passa no coração dele, a fim de saber o que rege o interior dele, se são as coisas espirituais ou se são as coisas materiais. E veja que a resposta de Filipe revela um homem natural. 200 denários. Ele estava falando, fui pesquisar um pouco, um denário era o valor de uma diária, né? Segundo os romanos. Quando Jesus fala a respeito da parábola dos trabalhadores, aonde ele acerta a conta com os trabalhadores, ali ele acertou o valor de um denário, que é o valor de uma diária. Ou seja, Jesus ele não burlou a lei, né? Não, eu te pago, não, é um denário. É o mínimo que se deveria pagar um trabalhador na diária, era um denário. E ele vai e faz do dinheiro dele como ele quer, não é verdade? Ele dá um denário ao primeiro que começou às 7 da manhã e ao último que estava já quase no fim do dia. Ou seja, ele pagou um denário para todos. Um denário, se nós formos converter para os dias de hoje, é o valor de $40. Quanto é que $40 seria quanto hoje? Né? É o valor de um denário, $40. Aí você vê que Filipe, ele falou a respeito de 200 denários. Eu não sei quanto é que está o dólar hoje, se está R$7, seria isso? Será que está R$7 hoje? Vamos supor que está R$7, 7 vezes 4, certo? 28, então seria R$280 a diária, convergida para o valor de hoje. R$280 a diária, porque 7, 7, 14, 14, 14, 28, certo? E nós estamos falando sobre 40, então daria R$280 a diária de um trabalhador convergido para os dias de hoje. Filipe fala a respeito de 200, que daria cerca de quantos? Cerca de 80 mil ou mais, não sei, cerca de 40. Se uma diária dá 280, certo? No valor de hoje, isso ficaria em torno de R$45.360. Filipe está falando assim, nem cerca de R$50 mil seria o suficiente para nós comprarmos pães para toda esta multidão. Nós somos sabedores que isso se trata de uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero, né? Essa é a ideia, que é mostrar um exagero. Nem todo o dinheiro que tivermos será suficiente para comprarmos pães para toda esta multidão. Aí Jesus, ele experimenta o seu obreiro e ele vê que o seu obreiro ainda está com um coração natural, está agindo ainda de forma natural. E o que Deus espera de nós, de que quando formos experimentados, que possamos lembrar de quem nós servimos. Ele sim, ele pode fazer. Lembra lá do profeta Ezequiel? Ezequiel, esses ossos aí poderão reviver? Senhor, tu sabes. Amém? Diante da sua limitação, é melhor você dizer, Senhor, tu sabes, do que querer inventar respostas humanas. Amém? Fica a dica. Vamos adiante? Vamos adiante com a ajuda do amigo Espírito Santo. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram, esse é o ponto 3 do tópico 2, tá bom? Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje
5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisava buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão, e guardou o que restou. Assim, todos comeram e se saciaram. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Não se desespere, amém? Não se desespere. Deus sabe como fazer. Confia nele. Deposita toda a sua confiança nele, que ele sempre fará o melhor. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Amém? Provisão é aquilo que nós temos falta. Provisão é aquilo que nós precisamos. Prosperidade é a ausência de necessidade. Quando uma provisão chega na nossa vida é porque estamos diante de uma necessidade. Quando a prosperidade chega na nossa vida é porque estamos com ausência de necessidade. A prosperidade é diferente da abundância. Há pessoas que dizem, fulano é próspero, é muito rico, é poderoso. Não, senhor e não, senhora. A prosperidade é a ausência da necessidade. Amém? Isso Deus garante para nós, que nos fará pessoas prósperas, sem necessidade. Deus é Deus de provisão. Amém? Você está gostando desta aula? Espero que sim. Espero que você já tenha curtido aí a aula até este momento. Espero que você já tenha compartilhado. Espero que você tenha se inscrito no nosso canal, acionado aí o sininho para que possa chegar a notificação para você que tem vídeo novo. Eu espero que você seja parceiro deste nosso canal. Estamos aí caminhando para que possamos crescer em graça e em conhecimento, e você faz parte da nossa história. Amém? Vamos adiante. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? E aí, qual é o real interesse da multidão? Se você fosse fazer uma enquete com pelo menos 10 amigos ou 10 pessoas que te cercam, qual será o interesse de cada um? Onde você tem visto, ou o que você tem percebido nos dias de hoje sobre o interesse do povo dentro da igreja? É um interesse genuíno pelo céu, pela salvação, pelo arrebatamento? Ou é um interesse em satisfação emocional? Eu quero que você, por favor, me ajude nos comentários aí o que você tem percebido sobre o interesse do povo de Deus nos dias de hoje. Vamos lá. No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, 22 e João 6, 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. Então eles voltaram, porque a fome ela volta. Não é verdade? As pessoas que andam atrás de milagres, elas sempre vão voltar. Os crentes que são viciados em campanha, acabam a campanha, eles querem outra campanha, porque são viciados nisso. Então a multidão voltou. A multidão voltou querendo pão de novo. Ou seja, há uma triste notícia para nós líderes aqui, é que enquanto você tiver pão para dar, o povo vai estar ali com você. Enquanto você tiver algo para oferecer, eles estarão ali com vocês. É
um relacionamento de puro interesse. Mas no momento que você não der mais o que eles querem, eles irão embora. Essa é o retrato da igreja de hoje. Por isso que existe essa mudança constante de ministério, de pessoas saindo, indo para outras igrejas. E você vai perguntar, qual igreja você já pertenceu? Eu já pertenci a umas 10 igrejas. Ou seja, são pessoas insatisfeitas. Nenhum lugar está bom, nenhum lugar está certo, nenhum lugar é de Deus. Ou seja, e vive uma vida vazia, uma vida infrutífera. É interessante que nós estudamos sobre a mulher samaritana e ela vai no poço buscar água, mas ela encontra uma fonte, a saber, Jesus. E o finalzinho do texto vai dizer que ela, deixando o seu cântaro de lado, correu e anunciou Jesus. Ela foi para matar a sede física, mas ela foi saciada espiritualmente e ela deixou o cântaro de lado, aquilo que ela foi ali fazer, que era prioridade para ela, e viveu uma nova dimensão. Anunciar a Cristo, aquele que mata a sede da alma. Aquela mulher saiu saciada dali. Essa multidão, ela comeu o pão milagroso de Jesus, o pão da multiplicação, mas voltou outro dia, não para ouvir mensagem, não para adorar o rei, não para adorar a Cristo, mas para saber, vai ter pão de novo hoje? Vai ter de novo hoje pão? Não, hoje não tem pão não. Hoje tem pão do céu. Você quer pão do céu? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a multidão, ouvindo isso, todos ficaram indignados e disseram, porventura somos canibais para comer a sua carne? E se viraram ou deram as costas para Cristo e saíram um a um. A ponto do seu discípulo chegar, Jesus, está duro esse discurso, essa palavra está pesada. E você, não quer ir também? Pode seguir este povo. Jesus, veja bem que Jesus, ele não trocou a mensagem porque da insatisfação do povo. Ele permaneceu firme na mensagem que Deus deu para ele. Infelizmente, hoje, nós estamos vendo os grandes pregadores ou os obreiros se perdendo na convicção daquilo que Deus deu a eles e trocando a mensagem e dando mensagens que pode aliviar a tensão do momento, trazendo mensagens que possam massagear o ego do ouvinte e nunca vão falar sobre pecado, sobre arrependimento, nunca vão falar sobre inferno, nunca vão falar sobre a entrega do dízimo. Não, essa mensagem não pode ser pregada que o povo vai embora. Nunca vão dizer sobre fidelidade, não. Vão dizer assim, Jesus te ama. Fica como está e permaneça como está. Infelizmente é isso que nós estamos vendo. O discípulo mais chegado, quer dizer, o discípulo chegou até Cristo e falou, muda o discurso, o povo está indo embora, a igreja está ficando vazia, muda o discurso aí. Vai também você, meu filho, mete o pé, vai embora. Essa foi a resposta de Jesus. Mas a resposta, a reação de Pedro mostra o coração do verdadeiro discípulo. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Está doendo? Mas vai sarar. O discurso está duro, mas é para nós não perdermos a nossa salvação. É melhor te magoar com a verdade do que de decepcionar ou te iludir com as mentiras. Então Jesus, ele trazia discursos duros, mas para salvar a alma do inferno. Hebreus fala, se você não suporta a correção, você não é filho, você é bastardo. Então, a pregação também tem correção. No púlpito também tem correção. E é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Não vos desmaieis ou não desmaiais quando por ele for corrigido. Amém? Vamos adiante, que essa lição está poderosa.
o pão do céu, não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata do próprio Jesus. Ele disse: eu sou o pão dos céus. Ele é o alimento para a nossa alma. Ele é aquele que sacia a fome daquele que está faminto por Deus. É Jesus, somente Jesus. Só Ele pode. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu te der, ou o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o próprio Paulo fez associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. De forma evidente, ao mencionar a partilha de sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e crêem no Evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. Comer pão do céu é ser participante do sofrimento de Cristo. Comer pão do céu, ou a carne de Cristo, melhor dizendo, é ser participante do seu sofrimento, porque Paulo diz: fazer isto em memória de mim. E o que mais poderemos falar sobre isso? Podemos dizer que comer o pão e beber o suco, ou comer a carne, beber o sangue, algo simbólico, está nos referindo à comunhão. Tudo isso começou lá em Êxodo. Tudo isso começou através do Cordeiro Pascual, o Cordeiro que reúne as pessoas em casa, o Cordeiro que chama para a mesa, o Cordeiro que chama para a comunhão. Então, quando estou diante do corpo e diante do sangue, esperai um pelos outros, como diz Paulo, eu estou lembrando da comunhão. Para fazer parte desta comunhão, é preciso reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. É preciso saber que Ele não apenas cura o corpo, mas também cura a alma, o espírito. É preciso saber que não podemos ter apenas o abençoador, ou melhor dizendo, a bênção, e busca da bênção, não somente isso, mas em busca do abençoador. É saber que se Ele fizer, Ele continua sendo Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus, e Jó deixou bem claro: bendito seja o nome do Senhor. Em meio a toda a perda, Jó falou: eu ainda estou com Deus, eu continuo com Ele. Esse é o desejo de Jesus, amados. Que possamos servi-lo não pelo que Ele pode nos dar, mas servi-lo pelo que Ele é. E o que Jesus é para a sua vida? O que Jesus é para a sua vida? Jesus, para mim, é o meu Salvador, meu único Salvador, o meu libertador. Jesus é o meu guia. Jesus é o meu protetor. Jesus é o meu amigo. Jesus é o meu tesouro. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigado por você que ficou até o final da aula. Se você ficou até o final da aula, manda lá no comentário lá, Daniel 12:13, que eu vou saber que você ficou até o final da aula e eu vou responder o seu comentário com muita alegria. Até a próxima aula. Em suas orações, não esqueça da minha pessoa e da minha família. Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.